Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Iremos orar, vamos falar com o nosso Deus, o nosso querido e eterno Pai. Grandioso e eterno Deus, ó Pai amado, te agradeço por tudo, Senhor, por esta grande oportunidade. Pai eterno, sabemos, Senhor, que somos dependentes de Ti, meu Pai. Te pedimos, Senhor, que nos dê uma palavra do céu nesta noite, nesta escola bíblica, e que a Tua palavra, Senhor, possa falar poderosamente aos corações. Pai amado, é o que nós te pedimos neste momento, Senhor, em Teu nome que vive e reina para todo sempre. Amém. Vamos louvar a Deus com o hino da nossa harpa cristã. Vamos louvar a Deus com o hino de número 200. Quão bondoso amigo é Cristo. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta isso em oração, e com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto prova nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou. Derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar. Gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Glória a Deus. Jesus é o verdadeiro amigo, né? Em que nós confiamos. Meus amados irmãos, nós temos hoje a nova lição, e
iremos falar, meditar e refletirmos nesses assuntos da palavra de Deus, assuntos maravilhosos. E o título da nossa lição de hoje fala sobre o título é O Mundo do Apóstolo Paulo. O mundo do apóstolo Paulo. O texto áureo nos diz o seguinte: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Atos, capítulo 9, versículo 15. A verdade prática nos diz o seguinte: segundo a sua soberania e vontade de Deus, as circunstâncias para fazer uma grande obra. Louvado seja o nome do Senhor. O texto bíblico nos diz o seguinte: está escrito, o texto bíblico do assunto de hoje está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, do versículo 1 até o versículo 7. E depois Agripa disse a Paulo: permite-te que te defendas então, Paulo, entendendo a mão em sua defesa, estendendo a mão em sua defesa. Respondeu: tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Mormente sabendo eu que tens conhecido de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. A minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido desde o princípio, em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus a sabem, sabendo de mim, desde o princípio, que, conforme a mais severa seita da nossa religião, vive fariseu. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado. Versículo 7 diz: a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia, por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Louvado e engrandecido é o nome santo de Jesus. Nós iremos para os comentários, mas antes gostaria de fazer mais uma oração. Grandioso Deus, nosso bondoso e eterno Pai, ó Deus amado, eu te peço, Jesus, mais uma vez, estamos aqui diante da Tua palavra, diante da Tua presença,
Pai eterno, fala conosco, Senhor. Meu Senhor eterno, sabemos que Tu és o nosso mestre por excelência, abrindo o entendimento, a mente de cada um. É o que nós te pedimos neste momento e te agradecemos. Glória a Deus. Meus amados irmãos, o assunto desse trimestre é a vida do apóstolo Paulo. Para compreendê-lo melhor, veremos como era o mundo que o apóstolo atuava. Por isto o texto áureo desta lição apresenta como Paulo foi vocacionado para levar o nome de Jesus diante dos gentios. O apóstolo Paulo, ele é chamado também, este grande homem de Deus, é chamado também de apóstolo dos gentios, porque foi quem Deus chamou, escolheu para a missão de levar o evangelho para todas as nações gentílicas, que quando nós referimos às nações gentílicas, aos gentios, esta palavra, os gentios, refere a todas as nações que não pertencem a Israel, as nações pagãs. E como o evangelho de Jesus é para todos, para todas as nações, sem distinção de raça, e para todas as pessoas, sem distinção de raça, cor, Deus, logo na sua infinita bondade, chamou o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era um homem que tinha as condições de fazer essa obra. Pelas seguintes razões. Primeiro, ele era um homem de uma capacidade intelectual muito grande. Um homem culto, preparado, sabia falar muitos idiomas. Então Deus, na sua onisciência, onipotência, onipresença, ele sabia, melhor dizendo, que precisava de um homem que estivesse todas essas qualidades, um homem que realmente era preparado para aquela obra. E Deus chamou o apóstolo Paulo. Nós vemos que o apóstolo Paulo, ele era um homem extremamente religioso. O seu pai era fariseu, zeloso pela lei, ele também seguiu os passos do seu pai. Mas para Deus não existe nada impossível. Foi necessário Deus manifestar-se a ele quando ia a caminho de Damasco, para prender os crentes, prender todos os crentes, e para trazer os presos e amarrados. E Jesus Cristo
de repente, indo o apóstolo Paulo com uma comitiva de soldados, com ordens das autoridades daquela época, para prender os crentes e trazer amarrados e algemados. E de repente ele viu uma luz que descia do céu, e aquela luz foi descendo, aproximando dele e daqueles soldados, e de repente o apóstolo Paulo ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Naquela hora, ao ouvir a voz de Jesus Cristo, que vinha daquela grande luz, a Bíblia diz que ele caiu por terra. E aquela voz falava com ele, e Jesus dizia: duro é para ti, Saulo, tu recalcitrar, ou seja, resistir os meus aguilhões. Aguilhões quer dizer ferrões. Na época da escravidão, aqui no nosso país, aqueles senhores, donos de escravos, eles utilizavam aqueles ferrões para prender ou aprisionar os escravos fugitivos. Chegava, passava aquele ferro no pescoço, que tampava a boca, amarrava o escravo e levava, e o escravo ficava sem poder ter qualquer reação. E Jesus Cristo disse: duro é para ti, Saulo, tu resistir contra mim, contra os meus aguilhões. E ali, naquele momento, aconteceu a conversão do apóstolo Paulo. Então nos diz o seguinte, aqui o irmão no comentário: o mundo de Paulo. O mundo de Paulo. No Império Romano, o mundo de Paulo no Império Romano. Entendendo a origem de Paulo, ou melhor dizendo, primeiro subtópico do primeiro tópico, entendendo a origem de Paulo. Há poucas informações concretas acerca da vida cronológica de Paulo. Quer dizer, a Bíblia não dá muitos detalhes sobre a vida cronológica de Paulo. Como sua data de nascimento, né? A Bíblia não refere a data de nascimento de Paulo. Formação cultural e religiosa. Geograficamente, Paulo, que era o nome romano, era natural de Tarso, capital da Cilícia, que ficava às margens do rio Cídros, na Ásia Menor. Sobre o seu nascimento, não temos data precisa. Talvez tenha ocorrido no ano 5 antes de Cristo. O irmão, ele diz aqui que talvez tenha ocorrido no ano 5 antes de Cristo.
Dessa forma, quando nosso Senhor foi crucificado, Paulo poderia ter entre 30 e 35 anos de idade. Então, quando Jesus Cristo foi crucificado, o irmão, o comentarista da lição, disse que Paulo poderia ter a idade de 30 a 35 anos de vida. A geografia do mundo de Paulo. Geograficamente, o mundo gentílico estava sob o domínio do Império Romano. Naqueles dias, entre o ano 33 e 35 depois de Cristo. O imperador era Tibério. A dimensão geográfica do Império Romano permitia excelentes personalidades de viagens missionárias. Segundo informes da história, a malha viária abrange em torno de 300 mil quilômetros, sendo que 90 mil quilômetros apresentava condições excelentes para viajar. As estradas do Império, bem como as vias marítimas, foram de grande importância para a expansão da fé cristã. Então, o apóstolo Paulo, ele aproveitou essas condições que lhe favorecia através da estrada, através das embarcações marítimas, para viajar na obra missionária e levar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele conseguiu levar a palavra de Deus a muitas nações e utilizava dessas condições do império, sobre estrada, as vias marítimas, que o Império Romano lhe favorecia naquela época. Pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo percebeu as oportunidades incríveis para a disseminação do Evangelho no Império Romano. Ele utilizou de todos os meios possíveis de transportes da época, inclusive navios pelas vias marítimas, nas quais sofreu naufrágio, enfermidades. Assim, a geografia do mundo paulino tem papel essencial para a plantação das primeiras igrejas. Por isso, devemos pensar nas oportunidades que Deus nos dá para a eficiência de evangelização urbana e do campo. Paulo chamava para os gentios, ou melhor dizendo, terceiro subtópico, Paulo chamava para os gentios, Paulo chamado para os gentios. Atos 9 mostra que sua infinita sabedoria e presciência, Deus separou Paulo e o chamou a partir de uma
experiência espiritual impressionante, bem diferente. Pois é, meus irmãos, nós vemos aqui através do primeiro tópico o quanto o apóstolo Paulo ele utilizou de muitos meios que ele favorecia naquela época. A gente sabe que naquela época não era fácil se locomover, mas já havia estradas e também através das embarcações, as vias marítimas, que o apóstolo Paulo ele utilizou, usufruiu dessas condições para poder fazer a obra de Deus. O apóstolo Paulo, ele como uma pessoa culta, sábia, ele tinha uma sabedoria, uma inteligência maravilhosa. E ele mesmo diz que fez dessa inteligência, ele utilizou como esterco, né? Ele utilizou como esterco para fazer a obra de Deus. Nós sabemos que o esterco, ele é quem dá todas as traz para a planta a energia que ela precisa para crescer e frutificar. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, ele utilizou da sua capacidade, ele não utilizou da sua capacidade, melhor dizendo, para ir em busca dos seus próprios interesses financeiros. Não. Ele utilizou da inteligência, da sua capacidade intelectual para o bem da obra de Deus. Então nós sabemos que é maravilhoso quando alguém tem uma capacidade adquirida através dos estudos seculares e utiliza para o bem da obra de Deus, para ajudar, para colaborar no crescimento da obra de Deus. E o apóstolo Paulo foi uma dessas pessoas que utilizou da sua inteligência e da sua capacidade intelectual para fazer a obra de Deus. Nós podemos ver que a sabedoria material, a sabedoria adquirida através dos ensinos seculares, não é capaz de abrir o entendimento para as coisas de Deus. Às vezes pessoas que têm vários diplomas, pessoas que têm uma capacidade intelectual muito grande, pessoas cultas, e deles quanto mais estuda, mais distante ficam de Deus. Porque as coisas deste mundo, a sabedoria desse mundo, diz o apóstolo Paulo, diz a Bíblia, que às vezes é loucura, né? Os homens, o apóstolo Paulo diz que os homens, se querendo ser sábios, se tornaram loucos. Por quê?
mudaram a glória do Deus incorruptível em imagem e semelhança de homens, e adora imagens de homens. Mas o apóstolo Paulo, foi necessário Deus fazer uma obra maravilhosa na sua vida, abrindo os seus olhos espirituais, o seu entendimento, para ele compreender a verdadeira vontade de Deus e se tornar um vaso nas mãos do Senhor. O apóstolo Paulo, ele era um homem influente lá na comunidade judaica em Israel, homem religioso, extremamente religioso, que a Bíblia diz que quando Estevão foi preso e condenado à morte, a Bíblia nos diz que o apóstolo Paulo, naquele momento que apedrejaram o diácono Estevão estava sendo ali apedrejado, aqueles homens atirando pedra nele, ele disse: eis que eu vejo o céu aberto e vejo Deus sentado no seu trono e Jesus Cristo à sua direita. A Bíblia diz que o diácono Estevão estavam cheio do Espírito Santo. E ali o céu se abria para Deus receber o seu primeiro mártir da era da sua igreja ali no céu. E diz a Bíblia que Paulo, naquela época Saulo, estava ali, juntamente com aqueles homens que condenaram o diácono Estevão à morte. Mas Deus é poderoso, Jesus é poderoso e tem condições de tirar o homem de qualquer lugar aonde ele esteja e fazer dele uma nova criatura. Nos demais apóstolos, para levar o nome de Jesus ao mundo gentílico, ele soube que seu apostolado não se daria em Jerusalém, que já tinha Pedro, Tiago e João, além dos outros apóstolos que ainda não havia se espalhado pelo mundo. Por isso, Atos 26 menciona o testemunho pessoal do apóstolo perante o rei Agripa. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci. Glória a Deus, porque te apareci, diz o Senhor. Por isto, para pôr ministro e testemunha dos gentios, a quem agora te envio, enquanto os apóstolos de Cristo restringem-se a anunciar Jesus aos judeus, nosso Senhor convoca Paulo de maneira dramática para ser apóstolo entre os gentios. Nosso Senhor continua a chamar pessoas para um ministério. Precisamos estar sensíveis à voz do Senhor. Glória a Deus. Então foi uma conversão maravilhosa, a conversão do apóstolo Paulo. Repetindo, diz: nosso Senhor continua a chamar pessoas para um ministério, para um ministério,
precisamos estar sensível à voz do Espírito Santo a nos chamar. Como eu já tinha dito, o apóstolo Paulo foi algo maravilhoso que aconteceu na vida de Paulo. O apóstolo Paulo, ele, pela nossa visão humana, gente vendo o apóstolo Paulo, a gente achava, nós poderíamos achar impossível o apóstolo Paulo se tornar um crente, mas ele se converteu a Cristo, porque para Deus nada é impossível, né? Para Deus tudo é possível. Vamos continuando aqui. Os irmãos, eu digo que está até estranhando de eu não estar com a revista na mão. Estou aqui fazendo alguns apanhados aqui pela internet, porque a revista ainda não chegou em nossas mãos. E aí, para não repetirmos lições passadas, achamos por bem ministrar até que chegue às revistas através da internet. A língua mundial daqueles dias era o grego. Para o povo judeu e hebraico, o aramaico era língua nativas. Entretanto, apesar de a Palestina e todos os demais países do Oriente Médio estarem sob a autoridade do Império Romano, prevaleceu a língua do grego Kaionê, possibilitada pela infraestrutura de comunicação do Império. O Kaionê era uma língua popular muito difundida na época. O Novo Testamento foi escrito no grego Kaionê, e o apóstolo Paulo falava e escrevia fluentemente tanto o grego como o hebraico e o aramaico, utilizando o grego. Paulo teve uma formação básica em Tarso. Posteriormente foi levado por seu pai, que era judeu e pertencia ao grupo dos fariseus em Jerusalém, para aprender e conhecer em profundidade a Torá aos pés do rabino Gamaliel. Conhecer a Torá significa os 5 primeiros livros da Bíblia. E o apóstolo Paulo, ele foi instruído por um homem muito sábio, rabino muito sábio, por nome, era mestre em Israel, e ele se chamava Gamaliel. Então o apóstolo Paulo era um homem que desde criança ele era ensinado e se tornou uma pessoa sábia. Aqui é possível refletir acerca do uso das principais línguas do mundo inglês. Do mundo, melhor dizendo, que é o inglês, o francês, o espanhol, o mandarim, para a obra da evangelização. Para o apóstolo Pedro,
que a Bíblia diz que era um homem sem letra, era um homem que não tinha leitura, não era um homem intelectual, essa obra era impossível para ele, porque para levar o evangelho ao mundo gentil, o mundo gentílico, composto de várias nações e vários idiomas e várias línguas, era necessário que fosse uma pessoa que dominasse a língua de todas essas nações. Para o apóstolo Pedro, se tornava impossível. Então Deus escolheu, chamou o apóstolo Paulo, que tinha condições, tinha capacidade para levar o evangelho até essas pessoas. E nós vemos aqui na Bíblia muitas cartas escritas pelo apóstolo Paulo que têm chegado até nós através da Bíblia. Então, a obra que Deus fez através de Paulo não foi exclusiva só para aquele tempo. Essa obra está sendo até hoje, e enquanto a igreja estiver aqui na terra, ela está sendo útil, porque nós temos aqui na Bíblia Sagrada muitas cartas escritas pelo apóstolo Paulo, ensinamentos maravilhosos e que têm servido para a edificação da igreja, do ensinamento da igreja, do povo de Deus. E quanto a obra que Deus fez através do apóstolo Paulo foi muito grande. Como nosso Deus é maravilhoso, né? O apóstolo Paulo, ele não se vangloriava. Ele dizia que ele não se gloriava, não se vangloriava, que ele chegou ao ponto de dizer que ele não era nem digno de ser chamado apóstolo. Ele disse que ele se alegrava, ele se gloriava, era na cruz de Cristo. Ele não queria glória para si. E isso é uma virtude, uma característica do verdadeiro homem de Deus. Ele não está em busca da sua própria glória. Ele não está preocupado em se tornar uma estrela, se destacar no meio do povo evangélico. O verdadeiro homem de Deus, ele está em busca de levar a glória, toda a honra e toda a glória a Jesus e não a ele. Nós vemos hoje, com especialidade hoje em nossos dias, muitos movimentos por aí, surgindo muitos pregadores e cantores que têm se tornado estrelas, né? Têm se tornado pessoas famosas. Aí eu fico imaginando como essas pessoas estão distantes da realidade do Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo, que podia, né, que fez tudo o que ele fez, o homem que evangelizou aos gentios e evangeliza até hoje através da Bíblia, já partiu para a glória, já está com o Senhor, mas o que ele escreveu continua escrito, inspirado pelo Espírito Santo, e nós extraímos da Bíblia esses ensinamentos maravilhosos. Então esse assunto de hoje não é para
exaltar o nome de Paulo, não. Mas é para mostrar o quanto Jesus é maravilhoso, o quanto Jesus é poderoso e é capaz de usar uma pessoa, por mais pequena que ela seja, para realizar a sua obra, fazer a obra de Deus. Então é necessário que muitas das vezes tem pessoas que dizem, o crente, a sabedoria quem dá é Deus, e que não precisa, ninguém está estudando e nem fazendo curso teológico. Essas pessoas estão erradas, quem pensa assim. Nós vemos que Deus, por que Deus escolheu Paulo para levar o evangelho para os gentios? Porque ele era uma pessoa preparada, sabia falar os idiomas daquelas nações e tinha uma preparação intelectual muito grande, adquirida através dos ensinos seculares. Deus não é contra o estudo, o ensino secular. Se você, meu irmão, tem condições de estudar, eu não tive a oportunidade assim de estudar o bastante para me tornar, para fazer faculdade, mas se você tem condições, tem oportunidade, deve estudar, mas nunca esquecer de Jesus Cristo, né? Do seu amor, nunca abandonar Jesus, porque quando a pessoa usa, como o apóstolo Paulo, ele disse, que ele utilizava como esterco aquela sabedoria que ele adquiriu nas escolas seculares, contribuiu e muito para ele fazer a obra de Deus. E o mesmo Jesus daquele tempo é o mesmo Jesus de hoje. E Deus pode, uma pessoa que tem uma capacidade, que tenha chegado a estudar e adquirir um diploma fazer faculdade, através da faculdade, e utilizar na obra de Deus com toda humildade e espiritualidade, aquilo contribui para o bem, ajuda, melhor dizendo. Segundo subtópico, o mundo cultural do apóstolo Paulo. O mundo cultural do apóstolo Paulo. O Império Romano respeitava a diversidade religiosa, desde que se respeitassem os deuses do Império. Em Roma, havia os cultos a entidades gregas como Eleusis, tudo isso era deuses. Dionísio, Átis, tudo isso era deuses que eles cultuavam e adoravam, que se entregavam como divindades egípcias, como o Osíris, Ísis, Serapis, bem como as divindades orientais, Mitras e Asclépios. Tudo isso era deuses falsos, deuses feitos por mão de homem, que eles adoravam. Mas tinha uma vantagem, que o Império Romano, ele permitia adorar, ou melhor dizendo, o culto a todas as diversidades de religiões. Isso foi bom.
Porque o apóstolo Paulo ele achou espaço para levar o evangelho. Nós vemos ali quando ele chegou, se não me falha a memória, em Atenas, e ali ele passando pelo meio do Areópago, e ali ele viu muitos altares ali, com o seu ídolo, ídolo tal, mas tinha um altar que não tinha nome nenhum, ou melhor dizendo, tinha nome sim, mas o que estava escrito era: ao Deus desconhecido. O apóstolo Paulo disse: aqui está uma porta aberta ao Deus desconhecido. Esse povo não conhece o verdadeiro Deus, o Deus que fez os céus e a terra. E ali o apóstolo Paulo ergueu a voz dizendo: varões atenienses, passando eu pelo meio do Areópago, eis que eu vi uma coisa diferente. Eis que eu vejo uma coisa diferente aqui agora. Ali chamou a atenção daquele povo. Aquele pessoal que estava ali, quando ele disse essas palavras, ele disse: mas o que foi que ele achou diferente? Ele disse: olha, eu vejo aqui um altar escrito, não tem o seu ídolo aqui, não tem um ídolo aqui, e está aqui apenas escrito: ao Deus desconhecido. E eu quero dizer para vocês aqui agora, que esse Deus que vocês não conhecem, é o Deus que eu prego, é o Deus que eu anuncio. E sendo Ele, eu quero dizer para vocês, que sendo Ele Senhor dos céus e da terra, Ele não habita em templos feitos por mãos de homens, e nem necessita ser carregado pelas mãos de ninguém. Com isso, o apóstolo Paulo ele quis dizer o seguinte: o Deus que eu vou anunciar a vocês, ele não é feito nem de pedra, nem de madeira, nem de gesso, nem de louça, nem de ouro. O Deus que eu anuncio para vocês é o Deus vivo. E aí o apóstolo Paulo continuou dizendo: e ele não precisa ser carregado por mãos de ninguém, porque é Ele quem nos dá vida, é Ele que nos conduz. É o contrário do Deus de vocês, que é preciso ser carregado pelas mãos de vocês. Em outras palavras, o apóstolo Paulo quis dizer o seguinte: o Deus que eu anuncio para vocês é ao contrário do de vocês. Os de vocês é obrigado a vocês sair na rua, carregando em um mandô, em uma procissão, levando nas mãos. E o Deus que eu anuncio, esse Deus, Ele é quem nos conduz, Ele é quem nos dá a vida, Ele é o Deus vivo. E aí o apóstolo Paulo levou a palavra de Deus, mostrando para aquele povo o Deus verdadeiro, o Deus vivo, o Deus que tudo pode. Nós vemos hoje muitas pessoas que vivem nessa mesma situação daqueles atenienses. Tem desejo de servir a Deus, tem vontade de servir a Deus, mas vive por falta de conhecimento da verdade, vive servindo a Deus feito por mãos de homens. Vive servindo a Deus vive querendo servir a Deus por deuses feitos pela mão do próprio homem. E está escrito na palavra de Deus, lá em Isaías 42, versículo 8, o Senhor dizendo:
eu sou o Senhor, esse é o meu nome, e a minha glória a outro eu não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Também Isaías 45, versículo 20, Deus fala através do profeta dizendo: nada sabe aqueles que conduzem em procissão as suas imagens de escultura e roga a um Deus que não pode falar, que não pode fazer nada por eles. Nada sabe, diz o profeta Isaías. E assim que Deus abençoa, nós iremos ficar por aqui e estaremos assim encerrando esse trabalho, fazendo a oração final nesta noite. Glória a Deus. Glorioso Deus, nosso eterno e bondoso Pai, te agradecemos, ó Pai querido, por este momento tão glorioso que tu me concedeste de estar aqui, meu Senhor, para ensinar, ministrar a tua palavra, Senhor. Meu Pai, ó Deus amado, abençoa grandemente, te apresento o pastor desta igreja, toda a diretoria, todo o corpo de obreiro, meu Pai, que a tua obra possa cada dia crescer, se expandir mais e mais sobre a face da terra, porque sabemos que estamos vivendo nos últimos dias, meu Pai, ó Deus eterno, e tu és o nosso general, tu és a nossa rocha, meu Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus.